Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está nos guiando em triunfo em todas as coisas. Nós cremos no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e na sua unção, Pai. Nós cremos que o teu Espírito nos auxiliará a compreender a palavra que Ele próprio escreveu através de pessoas inspiradas. E nós cremos que essa palavra cairá no solo fértil de nossos corações e dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Nos capacitando, Senhor. O Senhor nos capacitando, tanto a ministrar, como a ensinar e também a receber, para que a nossa vida seja transformada de fé em fé e de glória em glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, semana passada nós falamos a respeito de como nossa esperança tem que estar colocada apenas na volta de Cristo. E também citamos já outras vezes como muitas pessoas dizem ter fé, mas na verdade não estão crendo de verdade. Estão apenas esperando que Deus faça alguma coisa, quando muitas das coisas que a gente precisa, Ele já fez. E Hebreus 11:1, um versículo bem conhecido de nós, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não veem. A esse respeito, é um momento importante que nós temos que pensar, certo? Como eu vou saber se eu estou crendo ou se eu estou apenas esperando? Porque a fé nos dá essa certeza de que as coisas que esperamos são reais e de que elas existem e de que são nossas. Mas uma coisa básica que é preciso diferenciar, e precisamos fazer isso sempre. Se na minha vida eu estou esperando que algo aconteça de acordo com a vontade de Deus, de acordo com sua soberania, de acordo com sua intervenção, quando Ele quiser, eu estou apenas esperando. Estou apenas tendo uma esperança ou um assentimento mental, uma aceitação mental com a mente, raciocinando ou racionalmente a respeito daquilo que Deus falou. Um exemplo simples disso, e que eu gosto de falar sobre isso sempre, porque é um dos pontos que nós sempre precisamos exercer nossa fé, é a respeito de cura divina. Muitas pessoas estão esperando que Deus as cure um dia, quando, se a gente lê a palavra ao pé da letra, o que está escrito é que nós já fomos curados. Então muitas vezes nós lemos a palavra em que está escrito: levando sobre ele no madeiro todas as nossas enfermidades, fostes sarados. E muita gente crê nisso, muita gente fala isso, muita gente confessa isso. Porém, quando você analisa profundamente, as pessoas estão apenas concordando com a palavra de Deus, mas não crendo. Por quê? Acabamos de ler que Hebreus 11:1 é uma certeza que nós temos, uma certeza a respeito de algo que a gente não vê. E eu quero trazer um exemplo bem simples para você. Todos nós, imagino, temos conta no banco, certo? Todos nós temos uma conta corrente em que nós depositamos às vezes dinheiro lá, levamos o dinheiro físico. Antigamente a gente fazia isso com mais frequência, né? A gente pegava o dinheiro de papel, ia até o caixa e dizia: deposite por favor na minha conta. Aquele dinheiro saía da sua mão, mas a mulher do banco, ou o homem do banco, né, o funcionário, te dava um papelzinho, um saldo, dizendo que na conta corrente de fulano de tal tem esse dinheiro, esse valor em dinheiro. Um exemplo, R$1.000. E você saía de lá com um papelzinho na mão, certo de que você tinha R$1.000. Mas se alguém dissesse para você: me dê esses R$1.000, você ia ter que dizer: eu vou ter que ir lá no banco buscar. E aí eu lhe pergunto: qual a garantia que você tem de que quando você chegar no banco e pedir seus R$1.000, o banco vai lhe dar esse dinheiro? Nós temos uma confiança hoje no nosso sistema bancário e financeiro de que quando nós chegarmos e pedirmos nosso dinheiro, eles vão nos dar, certo? Então todos nós temos essa certeza de que aquele papelzinho que diz que nós temos um saldo de X reais é real. Nós temos certeza de que aquele dinheiro existe. E quando você traz isso para a palavra, quando você lê na palavra algo a respeito da sua vida, quando você pega a folha da palavra de uma Bíblia, que você lê aqui nessa folha dizendo: verdadeiramente fomos sarados,
é a mesma coisa. Você tem que confiar nessa folha, nesse papel que você acabou de ler, que está dizendo que você é sarado, ao ponto de alguém lhe perguntar: você é curado? Você vai dizer: sou. Melhor dizendo, ninguém pergunta se a gente é curado, né? As pessoas perguntam: você está doente? E você vai responder: eu sou curado, eu sou sarado. E essa certeza, ela vem com base na palavra de Deus, com base na confiança. Já falamos outras vezes, a palavra fé em grego é pistis e se traduz por confiança também. Você tem uma confiança tal na palavra de Deus, você tem uma confiança tal do que o que Deus diz é verdadeiro, que dentro de você não existe uma outra forma de você pensar. E nós temos uma facilidade, e glória a Deus por isso, nós temos uma facilidade muito grande de crer fielmente que somos salvos. Você pode chegar para qualquer cristão novo convertido e perguntar a ele a respeito da salvação. Você pode chegar a ele e perguntar: você é salvo? Seus pecados foram perdoados? Você vai para o céu? E ele vai dizer, com toda certeza, sim. E por mais que você tente convencê-lo do contrário, você não vai conseguir tirar essa certeza dele. Por quê? Porque ele creu. Agora, o que acontece quando nós apenas concordamos com a palavra de Deus, mas não cremos? Nós concordamos com a palavra de Deus, crendo que o nosso Deus é nosso provedor. Mas o dia que chega uma conta que você não consegue pagar, o que vai sair da sua boca? É isso que vai dizer se você creu de verdade ou se você apenas concordou com a palavra e está esperando algo da parte de Deus. Porque quando você crê, você não olha para a conta, você olha para a provisão. Porque em Filipenses está escrito que o meu Deus, segundo suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma de minhas necessidades. Porque em Salmo 23 está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque no Salmo 103 está escrito: bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque é Ele que farta a sua velhice de bens e renova a sua juventude como a da águia. Então, quando chegaram para Jesus e disseram: precisamos alimentar essa multidão, ele simplesmente disse: alimentem a multidão. Quando chegaram até Pedro e disseram: não convém que você e o seu mestre paguem os impostos, Jesus disse: Pedro, vai ali pescar, e o peixe que você pegar vai vir uma moeda na boca dele, e com essa moeda você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. A provisão vem de lugares inesperados. E o nosso Deus é real. E Ele atua em favor do seu povo, como o pastor Renato pôde dar o testemunho do dinheiro que chegou de uma parte que ele não esperava. Mas Deus veio com o testemunho, com o livramento, com a provisão. Então, quando nós estamos crendo de fato na palavra de Deus, essa certeza está dentro do nosso coração, porque a palavra se recebe pelo Espírito e não pela mente. E isso é importante nós discernirmos, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, são recebidas no Espírito, no nosso verdadeiro ser, no nosso verdadeiro eu, no coração interior do homem. Enquanto as coisas racionais a gente recebe na mente, na alma, na psique. E enquanto a palavra de Deus ficar na nossa alma, ela não vai entrar no nosso espírito. É necessário que nós tragamos a palavra da alma, porque a gente recebe ela, evidentemente, pela alma. A gente recebe tudo que nós vemos, nós processamos na alma. Mas é necessário trazê-la para o espírito. E isso vem através da leitura da palavra, das experiências com Deus e da oração. Não tem outro segredo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você conhece a respeito da vontade de Deus para a sua vida, mais certo você vai estar do que Deus tem para você. Mais arraigada essa palavra vai estar no seu coração. Ao ponto de que, se um dia acontecer de algo contrário, a palavra vir na sua vida, você nem se abalar, porque você sabe o que está escrito a seu respeito. E quanto a isso, nós temos aquilo que Jesus diz em Marcos 11, no versículo 23. Ele diz: em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo,
que todas as coisas que vocês pedirem orando, creiam que receberam, e elas serão suas. A esse respeito, você tem que entender aquilo que Jesus está dizendo. Ele diz que a gente primeiro crê no coração, mas depois a gente fala. Para ser salvo é do mesmo jeito. Você primeiro crê no seu coração que Jesus é seu Senhor e Salvador, e depois você fala com a boca que você crê nisso. Tudo na nossa vida de fé existe esses dois passos. Você primeiro recebe a palavra e crê nela com o coração, e então você fala aquilo que você está crendo. Se você apenas está crendo e não fala, quer dizer que você não está crendo. Sinto lhe dizer essa verdade. Se você leu, por exemplo, na palavra que os filhos são herança do Senhor, você leu que quem recebe uma esposa da parte de Deus ganha um presente. E você pode olhar para sua família e ver o contrário disso. Porém, você vai crer no que você vê com os olhos, ou você vai crer no que a palavra diz? E quantas mães abrem suas bocas para amaldiçoar os seus filhos porque eles não estão sendo conforme a palavra? Mas espere, vamos pensar um pouco. A palavra diz que filhos são bênçãos que vêm da parte de Deus. Se a palavra está dizendo que filhos são bênçãos, então os meus filhos são bênçãos. Os meus filhos são um presente para a minha vida. E você pode ter um filho desobediente, você pode ter um filho rebelde, você pode ter um filho que é totalmente o oposto àquilo que você queria que ele fosse. Porém, a palavra está dizendo que eles são bênçãos. O que vai sair da sua boca? Você vai concordar com a palavra de Deus, ou você vai concordar com aquilo que seus olhos estão vendo? Quem crê, fala. O apóstolo Paulo diz que nós temos o mesmo espírito da fé, que diz: eu criei, por isso falei. Por isso que também nós cremos e não paramos de falar a respeito da salvação que vem em Cristo, porque essa é a verdade que permeia a nossa vida. Então nós precisamos falar, deixar sair de nossas bocas exatamente aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Esse é um primeiro passo que a gente deve dar, meu amado e minha amada, porque você pode não estar crendo, mas no momento que você começa a falar o que a palavra diz, isso vai gerando dentro de você uma realidade. Isso vai fortalecer a palavra dentro de você. É por isso que Jesus diz aqui: aquele que disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Nós costumamos dizer, e é uma verdade, que você consegue analisar o nível de fé de uma pessoa a respeito quando você ouve aquilo que sai da boca dela. O nível de fé que uma pessoa está vivendo é revelado através de suas palavras. É muito simples. Eu conheço pessoas que podem você passar a tarde toda falando da Bíblia, lendo a respeito de cura, mostrando o que a Bíblia diz a respeito de cura para ela. Mas no final da tarde, o que vai sair da boca dela é: nada presta. Ou como as pessoas costumam dizer, né? O problema é o problema de junta. Junta tudo e joga fora. E eu tenho um grande amor por essas pessoas, porque a palavra de Deus, ela é discernida espiritualmente e muitas vezes requer tempo de experiência com Deus. Então não podemos desistir de ensinar a palavra, porque a palavra é como a rocha, é como o martelo. Esse versículo é bem conhecido, né? É como o martelo que quebra a rocha. Não há nenhum coração em que a palavra não consiga penetrar. Não há. Não há nenhum coração em que a palavra não encontre guarida. E muitas vezes a gente pode olhar para as pessoas e dizer: meu Deus, eu prego tanto, ensino tanto, e a pessoa parece que não ouve o que está sendo pregado. Mas creia que a palavra está lá dentro, e que no momento da necessidade, aquela pessoa vai encontrar a palavra que você pregou e vai viver. Você pode crer comigo nisso? Eu creio nisso. Eu creio. Em nome de Jesus. Então Jesus ensinou isso aos seus discípulos, que nós deveríamos
falar para as coisas que nós estamos crendo. Por quê? Você pode perceber que uma das primeiras coisas que acontece quando nós estamos tristes é a vontade de ficar quietos e calados. Isso é algo, eu tenho para mim que isso é algo que o inimigo faz. Porque quando você está quieto e calado, você não está mudando a situação. Você não está fazendo nada para as coisas serem transformadas. E eu quero ir com vocês em Romanos. Abram comigo rapidinho, Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo estava ensinando a respeito da salvação que vem pela fé e não pela lei. Não pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Cristo. E ele começa a falar a respeito dos antigos que foram justificados pela fé, ainda que não tivessem nem a lei, nem Cristo, mas creram em Deus. E ele fala de Abraão especificamente, que creu em Deus e isso foi lhe dado como justiça. Ele foi justificado porque creu na promessa. E no verso 16 ele fala: portanto, é pela fé, a salvação é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a promessa que vem da lei, mas também a promessa que é pela fé que teve Abraão, pai de todos nós. No verso 17 ele continua dizendo, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Abraão creu, em Deus. Deus que vivifica os mortos. Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Repare bem. Nesse início do verso 17, você pode ver entre parênteses, né? Paulo falando que Deus, quando Abraão ainda não tinha filhos, Deus chegou para ele e disse: eu te constituí pai de uma grande multidão. E no final do versículo ele diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe, quando eu comecei a andar na igreja, quando eu comecei a frequentar a igreja, antes de me converter, minha mãe me chamava, alguns amigos me chamavam, eu ia. E um dia eu ouvi a respeito de fé e li esse versículo. Foi ensinado como Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E eu, como um bom estudante, fazia universidade na época, tinha estudado algumas coisas a respeito de filosofia e tinha estudado um ramo da filosofia, me perdoem agora esse termo, se chama epistemologia, quase que não sai, e ontologia, que são dois estudos que estudam a formação do conhecimento e a respeito também dos seres, de como uma coisa é ou não é em nossas vidas. E eles citam, alguns estudiosos citam, que a gente só pode dizer que uma coisa existe depois que você dá um nome a ela, depois que você consegue chamar a ela por algum nome. Antes disso, essa coisa não existe porque não é conhecida de ninguém. Enfim, outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas quando eu comecei a ler sobre fé, e aqui diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, isso abriu os meus olhos de uma forma para entender fé. Porque quando eu estudava na faculdade era justamente isso que eu via. As coisas só podem passar a existir no momento que alguém fala dessa coisa. Como o mundo era sem forma e vazio e Deus criou através de sua palavra, dizendo, haja luz, dizendo, haja separação entre as águas em cima e as águas embaixo, haja uma porção de terra seca, haja plantas de toda espécie, haja animais de todas as espécies. Meus amados, Deus criou o mundo através da sua palavra que saiu de sua boca. E por que hoje nós queremos esperar que as coisas sejam diferentes com nós? E é por isso que Deus chegou para os seus apóstolos e disse: veja, tudo que dois aqui juntarem e concordarem será ligado no céu, e o que vocês desligarem aqui na terra vai ser desligado no céu, porque Ele nos deu autoridade para desfazer as obras do diabo. As mesmas coisas que Ele fez aqui na terra, andou por todo lado fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo, Ele confiou a nós hoje, para que nós, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, usemos da fé e da palavra para desfazer as obras do inimigo em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam. O problema é que muitas vezes nós ficamos olhando o diabo fazer coisas de boca aberta, admirados com o que ele anda fazendo, quando não há novidade nenhuma naquilo que ele faz. Ele veio para matar, roubar e destruir, e é mentiroso desde o início, e até hoje ele continua
matando, roubando, destruindo e mentindo. E nós temos que fazer alguma coisa contra isso. Sabe, ir ao culto, receber uma palavra, sentar numa cadeira num domingo à noite e ouvir o que um pregador tem a dizer, eu lamento te informar, mas isso não vai mudar a sua vida se você não fizer nada com isso que você recebe. Você tem que ouvir a palavra, crer na palavra e a partir daí praticá-la. O próprio irmão Tiago diz na sua carta que aquele que ouve a palavra e não pratica está enganando a si próprio. Então nós vemos aqui Jesus dizendo: se você olhar para o monte, crer no seu coração e disser, ele vai sair do lugar. Nós depois vemos ele falando para os discípulos: se vocês orarem, ligando algo aqui na terra ou desligando, o céu vai concordar com você. O problema é que nós não queremos ousar crer e colocar a palavra em prática, e queremos apenas confiar na bondade e na soberania de Deus. E eu conheço gente que não ora quando está doente para receber cura, porque sabe que Deus cura e que Deus, quando quiser, vai curá-lo. E o que Deus diz? Eu já curei. E agora o que nós temos que fazer é receber pela fé. Pessoas que amam a Deus, pessoas sinceras de coração, mas que morrem cedo porque não querem ousar crer. Eu quero te dar um exemplo de Abraão. Guarda aí Romanos 4. Daqui a pouco a gente volta. Mas eu quero ir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 22. A primeira vez que eu li isso daqui também foi outra coisa que abriu minha mente de uma forma extraordinária. No verso 1 diz: depois destes dias, Deus provou a Abraão. Chegou até ele e disse: Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Deus falou: pega o teu filho, o teu único filho, olha só, Isaque, a quem você ama. Deus deu ênfase ainda. Vá com ele à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma montanha que eu vou te mostrar. Difícil pedido. Pega esse teu filho que você ama tanto e sacrifica ele para mim queimado. Atenta a essa palavra. No verso 3 diz que Abraão se levantou de madrugada, aprontou o jumento, pegou 2 de seus servos, Isaque, pegou lenha, se levantou e foi até o monte Moriá. Chegando lá no 3º dia, Abraão viu o lugar de longe. E ele falou para os seus servos: fiquem aqui com o jumento e eu e o menino vamos à frente. Vamos adorar. Receba essa palavra. Vamos adorar e voltaremos. Agora, raciocine comigo. Qual foi a ordem que Deus deu? Sacrifica o rapaz. Mas ele acabou de dizer para os jovens servos que ele tinha: fiquem aqui que eu vou com o meu filho e daqui a pouco eu volto. E Abraão tomou a lenha, colocou sobre Isaque e foram com o fogo e o cutelo na sua mão. E só até aí, porque depois nós vemos o que acontece. Na hora que ele vai sacrificar o menino, um anjo aparece e diz: Abraão, não precisa, porque Deus sabe que você realmente crê. E quando, antes disso, o menino fala: pai, cadê o jumento? Cadê o carneiro para o sacrifício? Estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o carneiro para o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E quando o anjo interrompe ele, quando Abraão olha para o lado, preso nos arbustos, tinha um carneiro, que foi o sacrifício que Abraão fez. E quando você volta lá em Romanos capítulo 4, o irmão Paulo elucida para nós o que passou. O que passou na mente de Abraão durante esse tempo. Quando você vê no verso 20, ele diz que Abraão estava certíssimo de o que Deus tinha prometido, ele era poderoso para fazer. E ele continua dizendo: isso foi dado a ele como justiça. Não só por causa dele está escrito estas coisas, mas também a respeito de nós. Porque também nós
a quem será tomado em conta, nós os que cremos, que dentre os mortos Deus ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. Abraão creu que até mesmo diante daquele sacrifício, o nosso Deus era capaz de ressuscitar o menino Isaque, porque ele sabia qual era a promessa que Deus tinha feito. A promessa que Deus fez foi: eu te constituí pai de multidões, antes mesmo de Isaque nascer. E Abraão tentou dar um jeitinho, teve um filho com uma escrava, e Deus disse: não é por esse que virá a sua descendência, mas pelo filho que vai nascer de você e de Sara. E eles, já idosos, com mais de seus 90 anos, tiveram filhos, um filho, Isaque. E de Isaque veio 2, Jacó e Esaú. E desses 2 veio uma multidão que existe até hoje, de descendentes de Abraão, e que mais tarde, hoje, nós, como pela fé, somos chamados de filhos de Abraão na fé. E eu quero terminar guardando no nosso coração esse versículo, no verso 24, porque o nosso Deus não é, isso não está escrito aqui, está dizendo: será tomado em conta a nosso respeito o que nós cremos, que dentre os mortos Deus ressuscitou a Jesus. Atente para isso. Por nossos pecados Jesus foi entregue, e ele ressuscitou para nossa justificação. E eu ia dizer que o nosso Deus não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. O nosso Deus não é o Deus de passado, mas um Deus do presente. E o que temos que fazer para viver pela fé é concordar com o que a palavra diz, e como fez Deus e como fez Abraão, falar aquilo que a palavra diz. Não é à toa, meus amados, que em Isaías 53 está dizendo que nós fomos sarados. Não é à toa que em 1 Pedro está escrito que nós fomos curados. Não é à toa que Deus chegou para Abraão e disse: eu te constituí pai de multidão. Não é à toa que Jesus disse que o que nós ligarmos na terra, o que nós falarmos, o que nós orarmos crendo, vai acontecer. Não é à toa que a palavra diz que nós fomos salvos. Não é à toa que a palavra diz que nós fomos abençoados. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Abra aí comigo rapidinho. É uma verdade que nós não devemos deixar sair de nossos corações nunca. Diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Veja, não vai abençoar, ele já abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele continua falando outras coisas maravilhosas a nosso respeito. Chega a me arrepiar aqui. Como Deus já planejou a nossa vida e já derramou sobre nós todas as bênçãos que ele tem guardado. Gálatas 3, no verso 13, diz que nós fomos libertos da maldição da lei. Meu amado e minha amada, é preciso nós crermos como Deus falou. E é preciso que nós mostremos a nossa fé através das palavras que saem de nossas bocas. Então, para encerrar, eu quero dizer, a respeito de tudo que nós temos falado até agora, nessas últimas semanas, de como exercer a fé, de como colocar a fé em prática. Como eu posso garantir que na minha vida eu não estou apenas esperando que Deus faça alguma coisa de acordo com sua soberania, mas como eu posso exercer a minha fé? Como eu posso colocar a minha fé em prática? Primeiro ponto é falar aquilo que Deus falou. Primeiro ponto para qualquer pessoa colocar a sua fé em ação, em movimento, é falar aquilo que Deus diz, concordar. Em qualquer coisa, meu amado, qualquer coisa que for na sua vida
que estiver contrária à palavra de Deus, você, ao invés de testificar e falar aquilo que você está vendo, você tem que falar aquilo que você está crendo. Se você sente dores, não diga estou com dores, diga eu sou sarado. Porque deixa eu te perguntar uma coisa. Falar que está com dor vai fazer a dor passar? Falar que está doente vai fazer a doença ir embora? Pelo contrário, nós sabemos pela palavra que toda palavra que sai de nossa boca tem poder para mudar realidades. E vamos falar mais a respeito disso na próxima semana. Mas por hora, vamos guardar esse ensinamento, que nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, colocar ela de tal forma em nossos corações, que de nossa boca só deve sair coisas que concordem com o que está escrito. De nossas bocas só devem sair palavra que concorde com a palavra de Deus. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou livre, os meus filhos são uma bênção, os meus filhos são herança do Senhor. Eu sou próspero, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. Eu tenho tudo que diz respeito à minha vida e ministério. Você tem que falar essas coisas. Você tem que falar eu sou santo. Você tem que dizer eu sou santo. Acabamos de ler que Deus nos chamou para ser santos e nos aperfeiçoou na santidade. Então, mas eu pequei ontem à noite. Não tem problema. A palavra diz que você é santo, então se arrependa do seu pecado e não peques mais. Mas diga o que a palavra diz. Diga eu sou santo e não tenha medo de dizer isso, porque é Deus que diz isso. O problema é que muitas vezes nós olhamos a nossa vida e temos medo ou vergonha de falar aquilo que Deus diz. Quando o próprio Deus nos chama de sarados, de prósperos, de ricos, de curados, de abençoados, de santos, de livres, de mais que vencedores. O que mais ele fala? O que mais ele fala? É por isso que Romanos está escrito. E isso é uma coisa que a gente, quando eu entendi finalmente esse versículo, foi algo poderoso. Os que receberam a abundante graça de Deus e o presente de ser justificado por Ele, estes vão reinar em vida. Porque eles não vão mais olhar para si como se viam antes, mas vão começar a se ver como Deus os vê. E é por isso que Paulo fala que na armadura que nós usamos, existe um capacete, chamado capacete da salvação. Porque quando você cobre a sua mente com tudo que Jesus fez por você, a sua mente está blindada. E o diabo não vai poder chegar e dizer que você não pode, não vai poder dizer que você é incapaz, não vai poder dizer que você é um fracassado, porque você sabe quais são os planos de Deus a seu respeito. Amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Leiam a Bíblia e falem o que está escrito na Bíblia. Concorde com o que está escrito na Bíblia. Assim nós vamos fazer o nosso caminho ter sucesso, como Deus falou. Sejam abençoados na prática da palavra. E até sábado que vem, em nome de Jesus.